Salve galera do União Tricolor Paulista, do Brunet na área. Gravo esse vídeo aqui com uma opinião sobre Hernan Crespo, né? É um ponto dos mais discutidos entre nós torcedores, referente ao que o time vem apresentando. Mas mesmo nessa fase que o São Paulo passa, ele tem números muito favoráveis a ele, né? Se a gente pegar o retrospecto dos últimos treinadores que passaram pelo São Paulo, tirando aquela alavancagem do Diniz no brasileiro, o que mesmo assim, depois aí com uma decadência muito forte, né, o Crespo ele mantém uma regularidade mesmo tendo começado o Campeonato Brasileiro muito mal, né? Então eu tem alguns números aqui sobre o Crespo, mas não seria o foco em si do que eu tenho aqui para falar para vocês sobre ele. Eu vou falar a minha opinião dele como treinador, né? O Crespo, na frente, no banco de reserva do São Paulo, ele tem 50 jogos, 24 vitórias, 10 derrotas e 16 empates, né? Tem 86 gols marcados, 47 sofridos, 39 de saldo e aproveitamento de 58,6. Só que o São Paulo, no comando dele, já entrou em campo 54 vezes. Após a segunda rodada do Brasileirão, o Crespo teve Covid, então ele ficou 4 jogos afastado aí do banco, deixando o seu suplente, né, o seu auxiliar, e com isso acrescenta mais 2 empates e 2 derrotas para o São Paulo nesse período, né? Então, assim, os números do Crespo são bons. Ele teve uma sequência de 8 vitórias ali depois daquela derrota para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, até a segunda rodada do Brasileiro. Foi isso, a segunda rodada do Brasileiro? Acho que sim. Ele teve uma alavancagem de 8 vitórias seguidas. Não, ainda rentistas na Libertadores. Então, do Paulista até a Rentista na Libertadores, ele teve 8 vitórias seguidas. E depois ele ainda teve mais 4 empates e 2 vitórias, totalizando 14 jogos sem perder. Se tratando de São Paulo, contando os últimos anos, é muito difícil um treinador ficar esse tanto de jogo sem perder aqui no São Paulo. Então, ele chegou mostrando serviço, ele mostrou um padrão de jogo, ele trouxe o esquema de 3-5-2 para estar atuando aqui. Só que, querendo ou não, nós esbarramos em um fator fundamental, que foi a posição do Daniel Alves. Porque ele queria jogar de meia e não vinha rendendo, apesar de tecnicamente eu sempre achei ele muito bom dentro de campo, só que ele ainda não vinha rendendo o seu máximo ali, porque também o São Paulo não tem peças, né? Porque a gente tirando o Daniel Alves da direita e colocando ele para o meio, a gente tinha um buraco na direita que o Igor Vinícius não conseguia suprir. Então, com isso, quando o Daniel Alves voltou para a direita no sistema de 3-5-2, o São Paulo passou a fazer até boas partidas, não convincentes, né? Mas melhorou ali um pouquinho do nível do seu futebol. A maior questão é que, diante dos desfalques que o São Paulo teve na temporada, que todo mundo já está cansado de saber que foram muitos desfalques, o São Paulo teve uma sequência de derrotas no Brasileiro, de maus resultados no Brasileiro, que calhou justamente com isso, né? Começa com o Covid do Crespo, depois lesão, o Luciano vinha já de lesão, quem mais que... É só eu falar qualquer nome aqui do time do São Paulo que vocês vão saber que esse nome já foi lesionado. Então, com esses desfalques, o Crespo ele teve que mudar a sua metodologia, que desde o Defensa e Justiça já é com 3-5-2, e aí ele começou alguns jogos a jogar no 4-4-2, que é o que a população brasileira está mais acostumada, né? Nós, São Paulinos, ainda temos uma ótima lembrança do 3-5-2, que é da época do Muricy do tricampeonato brasileiro. São Paulo jogou esses 3, 4 anos aí nessa formação e teve os resultados. Não tinha o melhor futebol, não tinha o futebol mais bonito, porém tinha a efetividade de lá na frente conseguir fazer gols. E o Crespo, mudando o esquema tático dele, em alguns jogos até agradando, chegando à final do Paulista e conseguindo o título paulista, o time jogando bem,
até a final do Paulista, o São Paulo parecia que tinha uma metodologia. Após Paulista, começo de Brasileiro, que aí veio essas mudanças obrigatórias, quais ele tinha que fazer por não ter peças no elenco para suprir essa falta, então ele começou a mexer no time. E, querendo ou não, hoje a gente se encontra no mesmo onde estávamos no começo do Campeonato Brasileiro. Estamos no segundo turno, porém com essas contratações nós temos mais opções de formação. Que a pressão nele está acontecendo porque os maus resultados acontecem e o time está sem padrão de jogo. Só que o time já vem sem padrão de jogo diante das lesões, né? E agora o time está praticamente completo. Não temos lesão nesse momento, pelo menos de peças essenciais. Temos um Benítez fora de forma, temos um Caleri se adaptando, temos um Gabriel, o uruguaio, que não é relacionado pela quantidade de estrangeiros que tem no time. Temos o Galeano improvisado, porque o Igor Vinícius não está podendo jogar por causa da lesão que ele teve no olho diante do jogo do Atlético Goianiense. Então, se a gente volta com o Igor Vinícius, Orejuela se apresentando, então a gente já acaba com um improviso. Quando a gente tirar o improviso de dentro de campo, aí sim nós vamos ter opções para o Crespo estar trabalhando. A questão é que ele gosta do 3-5-2. No jogo contra América Mineiro ou Atlético Mineiro, não vou lembrar aqui de cabeça, mas nós no banco não tínhamos um volante sequer. Tínhamos o Bruno Alves e acho que o Léo, não vou lembrar de cabeça, galera, mas Bruno Alves e o Léo na zaga. Tínhamos do meio para frente Shailon, entre outros. O Shailon era o jogador mais defensivo, que até poderia fazer assim um segundo volante ali no improviso, só que novamente improviso. Como o Galeano teve que jogar, o erro que eu achei da parte dele foi não ter colocado o Benítez em campo. Porque se ele não tinha pretensão de colocar o Benítez, ele não levava e colocava o Gabriel no banco, que seria um segundo volante. Agora, se ele pensou em utilizar o Benítez durante a partida e acabou optando, opção dele, em não usar, então aí dá para se entender. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que o Crespo, ele tem a coerência dele. E isso daí ninguém pode tirar. Se é certo ou errado, é outro julgamento. Mas nós temos um treinador que é coerente no comando do time. Então, tudo que ele fala, que ele reclama nas coletivas, ele falou que o Benítez não tinha condições de jogo contra o Palmeiras na Libertadores, ele não pôs. No jogo seguinte, ele não pôs. Ele veio usar o Benítez no segundo jogo da Copa do Brasil e o Benítez não foi bem. Totalmente sem ritmo. Sem ritmo porque não põe para jogar. Mas mesmo quando põe para jogar, o cara não tá rendendo. Então a gente tem que entender isso também, né? Que o treinador ele está trabalhando lá o dia a dia dos jogadores. Então ele é a melhor pessoa para avaliar isso. Nós como torcedores queremos muito resultado, né? Não é errado da gente. Porém, antes da gente começar a caça às bruxas, hoje nós não temos nenhum outro treinador no cenário do futebol que, na minha opinião, eu considere melhor do que o Crespo no comando da equipe. Vocês podem aí nos comentários apontar outros treinadores que poderia suprir. E o primeiro nome que vai pintar, aparecer com volume maior é o Rogério Ceni, pelo fanatismo da torcida. Outros já não vão gostar, porque a saída dele para o Flamengo acabou aí criando um atrito junto com a torcida do São Paulo. Porém, eu acho que o Rogério Ceni vai ser um grande treinador. Ainda não é o momento. Eu ainda acho que ele treina muitos jogadores quais jogou contra ele ou jogaram com ele, espalhados por todos os times aí. Então, eu acho que ele ainda não consegue ter em um grande time o respeito devido dentro do vestiário. E no São Paulo, na passagem dele, não foi diferente, né? Então, assim, meu ponto de vista, o Crespo tem que ser mantido.
no mínimo, até o fim da temporada, certo? O São Paulo agora vai começar a ter algumas semanas cheias para estar efetuando seus jogos, então é tempo para treinar, coisa que o Crespo também reclamou. A única cobrança que eu faço em referência ao Crespo foi que no período de 15 dias sem jogos que o São Paulo ficou por causa da rodada que tinha sido adiada por conta da convocação, e aí o São Paulo teve uma grande folga. No jogo seguinte veio o América Mineiro e o São Paulo não jogou nada, né? Aí depois teve mais uma semana cheia para treinar, pegou o Atlético Mineiro e mostrou um futebol assim mais brigado, né? O time foi valente, lutou muito contra o Atlético Mineiro, porém na parte ofensiva não criou nada, né? Poucas chances de gol novamente. Então, com isso, essa é a minha maior crítica. Ele teve 15 dias depois, teve um jogo, depois teve mais uma semana e não conseguiu fazer o time evoluir para frente. Aparentemente, o time ele deu uma melhorada, uma ajustada lá na zaga. Porém, contra o Atlético Mineiro, voltamos para o sistema de 3 zagueiros, né? Então, eu acho que é um sistema que o time já está mais à vontade e o Crespo consegue dominar mais, ele consegue manipular melhor as peças que ele tem à disposição, certo? Então, galera, essa é a minha opinião sobre o Crespo, o andamento dele. Eu acho que é um bom treinador, ele pode se tornar um treinador vencedor aqui no Brasil. Porém, o Brasil tem a cultura de mandar treinadores embora muito rápido. Eu acho que não seria o caso do Crespo. Temos que criticar a falta de futebol praticado pelo São Paulo, porém, não a ponto de estar mandando ele embora. Então, galera, segue aí, deixe suas perguntas, seus comentários, suas críticas sobre esse vídeo. É uma pequena explanação aqui sobre o Crespo, o sistema de jogo dele, o currículo dele aqui dentro do São Paulo, de acordo com os jogos, sequência de vitórias, essas coisas, alguns números apenas, mas é mais o que eu penso. Beleza, galera? Então, tamo junto. Próximo vídeo. Vou fazer vídeo sobre Thiago Volpe, vou fazer vídeo sobre Pablo, né? Mas vamos embora, galera. Tamo junto. Galera do União Tricolor Paulista.